Há 45 anos, a Agência Central de Inteligência Americana, a CIA, foi forçada a publicar documentos que confirmavam o que alguns suspeitavam. Ela havia financiado experimentos de controle mental, usando descargas elétricas, drogas alucinógenas e outras técnicas terríveis, sem conhecimento dos cobaias. Pela natureza dos abusos cometidos, os afetados só começaram a entender o que havia acontecido décadas depois, e o obscuro legado do programa ultra-secreto, conhecido como MK-Ultra, segue vigente. Tudo começou no princípio da década de 50, quando a Guerra Fria estava no apogeu. Quando alguns americanos prisioneiros de guerra liberados da Coreia voltaram para casa defendendo a causa comunista, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos se alarmou. Com medo de que os soviéticos e chineses tivessem desenvolvido técnicas de controle mental e de que seus agentes ou prisioneiros de guerra pudessem revelar informações, a recém-formada CIA destinou 25 milhões de dólares para experimentos psiquiátricos em seres humanos. Abre aspas. A ideia era tratar e descobrir como interrogar as pessoas e debilitá-las, e também como proteger o pessoal dessas técnicas, disse a BBC o psiquiatra Harvey M. Einstein, autor de Father, Son and CIA. A agência usou organizações de fachada para se aproximar de mais de 80 instituições e pesquisadores nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Abre aspas. Foi o programa mais secreto já conduzido pela CIA nos Estados Unidos, disse a BBC o autor e historiador Tom O'Neill. Pacientes em hospitais psiquiátricos presos em instituições federais, inclusive pessoas do público, receberam drogas e foram parte de experimentos sem seu conhecimento ou consentimento. Os projetos iniciais do MK-Ultra incluíram a Operação Midnight Climax. Estabeleceram o que chamavam casas de segurança, onde prostitutas levavam homens a quem, sem adverti-los, davam LSD para que os cientistas da CIA pudessem estudá-los, geralmente atrás de um espelho bidirecional. Outra prática comum era organizar e observar festas induzidas por LSD, com música ao vivo. Essas festas se chamavam provas de ácido, e a cultura que surgiu a partir delas teve um papel-chave no desenvolvimento dos movimentos hippies e psicodélicos anos depois. Mas alguns dos experimentos mais nocivos aconteceram no Allen Memorial Institute, em Montreal, um hospital psiquiátrico no Canadá, onde as mentes de um número ainda desconhecido de pacientes foram sistematicamente destruídas. O hospital conhecido como Allen estava sob a direção do escocês-americano Donald Evan Cameron, que era considerado um dos psiquiatras mais destacados do mundo. É por isso que Lou, o pai do psiquiatra Harvey Einstein, quis que ele o tratasse quando começou a sofrer ataques de pânico. Aconteceram coisas terríveis, e até que viessem à luz os documentos do MK-Ultra, nunca pôde entender a transformação que ele sofreu. Lou era um homem sociável e gostava de cantar e dirigir um negócio, mas saiu do hospital psiquiátrico como uma sombra, uma vida e família destruídas. E ele não foi o único. Centenas de pessoas tiveram o mesmo destino. Abre aspas. Eu tinha problemas com meus pais, se recorda Lana Poutin, e decidiram me internar no Allen. Eles não tinham ideia do que acontecia ali. Quando minha família voltou para me buscar, eu parecia um zumbi. Nem sabia quem eles eram. A enfermeira Esther Skidder foi internada no Allen grávida, pois tinha pânico de perder o bebê depois da morte de um filho. Seu tratamento terminou só quando estava a um mês de dar à luz. Anos depois, recordou em entrevista como estava perdida. Abre aspas. Tinha um bebê novo e não sabia o que fazer com ele. Uma babá me ajudava, mas, para que você tenha uma ideia, isso é um pequeno exemplo do que ela me escreveu em um caderno antes de tirar um dia de folga. Quando escutar o bebê chorando, vá ao quarto, pegue o bebê e explica passo a passo como alimentá-lo. Foi muito aterrorizador. A CIA havia se aproximado de Cameron 3 anos depois de lançar MK-Ultra, através da Sociedade para a Investigação da Ecologia Humana, uma de suas organizações de fachada, por meio da qual canalizava o dinheiro. Entre janeiro de 1957 e setembro de 1960, a agência entregou ao psiquiatra 60 mil dólares, o equivalente a 600 mil nos dias de hoje. Cameron era conhecido por defender um novo enfoque científico do cérebro, segundo o qual a mente funcionava como um computador, que pode ser reprogramada apagando memórias e reconstruindo a psique por completo. Para isso, tinha que reduzir os pacientes a um estado psicológico infantil, quando os médicos podiam aproveitar a vulnerabilidade cognitiva da pessoa. Ao começar do zero, era possível reestruturar a mente e plantar ideias na memória de um indivíduo sem que esse se desse conta de que ele não mais era original. Pacientes que chegavam ao instituto por problemas menores, como transtorno de ansiedade ou depressão pós-parto,
eram colocados no dormitório, onde eram postos em coma induzido por dias ou meses. Em seguida, eram desestruturados por uma terapia eletroconvulsiva com potência e frequência nunca vistas, para que fossem reduzidos a um estado vegetativo, a partir do qual chegariam a um estado mental mais saudável, segundo a teoria de Cameron. Meu pai recebeu 54 tratamentos de eletrochoque de alta voltagem seguidos por 54 convulsões, perda de consciência e contrações musculares violentas, disse a BBC Lana Soucook, cujo pai era um homem são e atlético de 27 anos, que foi ao hospital para tratar a asma. Depois de 27 dias de eletrochoques, disseram que estavam desanimados, porque ainda tinha vínculos com sua vida anterior, pois seguia pedindo para ver a esposa, relata Julie Tenney, cujo pai também foi posto no programa. Decidiram lhe dar mais tratamentos de eletrochoque e colocaram para dormir por outros 30 dias. Sem seu conhecimento ou consentimento, os pacientes foram tratados à força com grandes doses de drogas psicodélicas, como LSD. Como parte desse regime de reprogramação, que Cameron chamou de condução psíquica, obrigavam-nos a escutar mensagens cíclicas com fones de ouvido ou alto-falantes, às vezes instalado dentro do travesseiro do paciente por até 20 horas ao dia, estivesse dormindo ou não. Algumas mensagens eram negativas. Minha mãe me odeia. Outras davam instruções. Deve se comportar melhor. As mensagens eram repetidas até 500 mil de vezes por sessão. O experimento de Cameron também envolveu a privação sensorial extrema, o que era suficiente, segundo o psiquiatra Harvey Einstein, para provocar psicoses em qualquer pessoa. Abre aspas. Meu pai estava em uma espécie de célula, com as mãos cobertas, para que não pudesse sentir nada. No escuro, para que não pudesse ver nada. E com um ruído constante, para que não pudesse escutar nada. Basicamente, isolado de toda a sensação normal. Lou Einstein passou meses nesse estado. Harvey tinha 12 anos quando Lou entrou pela primeira vez no Allen Memorial Institute. Ainda era um adolescente, quando em 1961, a casa da família teve de ser vendida para pagar as contas. Nesse momento terrível, a família continuava acreditando que deveria seguir o conselho dos médicos. Mas o jovem que logo viraria psiquiatra terminou perdendo o pai. Abre aspas. Esse homem dinâmico saiu como um vegetal. Tinha uma síndrome cerebral grave. Ficava no sofá, não conseguia se orientar. Sua personalidade estava totalmente destruída e às vezes não sabia onde estava e quem era. Outros pacientes perderam as memórias e detalhes de sua família, ou ficaram com uma amnésia permanente. Muitos voltaram para casa, em um estado infantilizado, e precisaram de treinamento para recuperar a continência e a capacidade de ir ao banheiro. Enganados sobre as intenções e métodos do tratamento, os pacientes carregaram sequelas pelo resto de suas vidas. O programa MK Ultra perdeu força em 1964, mas só foi interrompido definitivamente em 1973, quando algumas das provas de suas atividades foram apagadas. Abre aspas. Tudo foi descoberto graças a um jornalista chamado John Marks, que escreveu o primeiro livro, em 79, sobre o programa, chamado Em Busca do Candidato de Macúria, a CIA e o Controle Mental, diz o historiador Tom O'Neill. Quando Harvey leu a resenha do livro, sua primeira reação foi de alívio. Finalmente havia uma explicação sobre o que havia acontecido com seu pai. Mas esse alívio logo se transformou em ira. Raiva contra o médico que havia promovido essa ignomínia ao Alan. Raiva contra a CIA por fazer experimentos com pessoas sem seu consentimento. Foi um sentimento de fúria profunda, e sobretudo depois das leis de Nuremberg de 1946. Uma das ironias da história é que Cameron havia sido um dos psiquiatras convidados para avaliar os nazistas acusados nos julgamentos de Nuremberg, onde se declarou pela primeira vez o Código de Nuremberg para a ética da investigação com experimentos humanos. No julgamento de Nuremberg, médicos nazistas foram condenados por realizar experimentos médicos sem consentimento dos sujeitos. Sem final feliz. Após a revelação, houve audiências no Congresso americano no meio dos anos 70 e a CIA finalmente admitiu que esse programa existia, que provavelmente não era correto, mas fingiram inocência, conta O'Neill. No entanto, diz o historiador, a CIA sabia que estava quebrando todas as leis morais, éticas e legais ao fazer esses experimentos. A maioria dos sobreviventes sofreu em silêncio, levando um trauma para o túmulo. Mas com a liberação dos documentos, outras vítimas dos experimentos ou seus familiares puderam reconstituir os fatos. Abre aspas. Me diagnosticaram com esquizofrenia. Descobri isso lendo meu arquivo 20 anos depois, disse a BBC Linda MacDonald, que foi internada
quando eu tinha 26 anos e sofria de depressão. Me deram todos esses tratamentos de choque eletroconvulsivo e megadoses de drogas e LSD e tudo isso. Não tenho memória de nada disso, nem do tempo do Alan, nem nada da minha vida anterior. Agora, alguns sobreviventes que não receberam desculpas formais nem compensações apresentaram uma demanda coletiva contra as instituições que consideram responsáveis. Todos estavam por trás disso, sabiam o que estavam fazendo e o faziam por razões militares e políticas. Sigo tomando medicamentos pelo que ocorreu quando tinha 16 anos, disse uma das vítimas. Quero que todos saibam o que ocorreu nesse horrível hospital. Se os historiadores e sobreviventes expuserem o que se sabe do caso ao mundo, o alcance do impacto do experimento ainda são desconhecidos. Dada a natureza altamente sensível do programa, dificilmente essas informações virão à luz nos próximos anos.